Hoje a gente vai conversar sobre um livro que é curtinho, mas que é carregado de significado. Uma leitura rápida, mas que ao mesmo tempo nos joga em uma série de pensamentos um tanto melancólicos, eu diria. Essa história foi inclusive definida pela própria autora como uma fábula simbólica e obscura. Oi gente, como é que vocês estão? Eu espero que bem. Se é a sua primeira vez nesse canal, eu sou a Amanda. Aqui a gente fala principalmente sobre literatura e o vídeo de hoje é sobre o livro, é sobre um conto na verdade, Mar e Ventura e o Nono Reino, escrito pela Sylvia Plath em 1952. Esse conto foi escrito quando a autora tinha apenas 20 anos e foi um pouco antes da sua primeira tentativa de suicídio. E esse conto tinha ficado desconhecido até então. Recentemente ele foi publicado aqui no Brasil pela Globo Livros, pelo selo Biblioteca Azul. A Sylvia Plath é uma autora bastante conhecida, bastante comentada, mesmo com uma obra não muito extensa. Ela não publicou muitos livros, até porque ela morreu bastante jovem. Ela morreu aos 30 anos apenas, quando ela cometeu suicídio. A história de vida dela é bastante conhecida. Ela é uma das poetas mais aclamadas do século XX. Ela recebeu inclusive o prêmio Pulitzer de poesia quase 20 anos depois da sua morte. Ela recebeu o prêmio em 1982, um prêmio concebido póstumamente. Ela publicou um único livro de poemas em vida, que se chama De Colossus, em 1960, e em vida também publicou um único romance, que é A Redoma de Vidro, publicado em 1963, considerado um romance de autoficção, né, porque tem muitas características da sua própria vida, então é muito autobiográfico, mas tem partes que foram criadas, invenções da autora. Sensacional, eu acho incrível esse livro. Li faz algum tempo, quero reler para trazer um vídeo para vocês. Seus outros escritos foram publicados póstumamente. Temos alguns diários dela, né? Eu até tenho esse aqui, os diários da Sylvia Plath. E esse conto também publicado póstumamente, que é o assunto do nosso vídeo de hoje. Nós temos aqui o nome Mar e Ventura no título, e ela realmente existiu. A Mari Ventura foi uma amiga da Sylvia Plath na época ainda do colégio. A Sylvia Plath tentou publicar esse livro à época em que ela o escreveu, né, em 1952, tentou publicar em uma revista, mas o conto foi rejeitado. Anos depois, ela acabou reformulando esse conto, tirando várias partes consideradas obscuras, deixando essa história um pouco menos sinistra, para que parecesse mais aceitável, não sei, aos olhos de algumas pessoas, mas a história que nós temos aqui nessa edição é o conto original. Então, esse conto, Mar e Ventura e o Nono Reino, se passa durante uma viagem de trem. No início da leitura nós temos os pais da Mari a deixando na estação para que ela pegue esse trem. E eles só a deixam lá, eles não vão embarcar nessa viagem junto com ela. E o destino dessa viagem é desconhecido, a Mari nem sabe direito para onde ela tá indo. Então é um conto que já começa assim um tanto misterioso e um tanto sombrio. Eu fiquei me perguntando por que é que ela tá indo sozinha nessa viagem. Ela nem parece querer ir, ela não tá empolgada, ela não tá feliz por fazer essa viagem. E os pais parecem um tanto frios, assim, distantes nessa despedida. Avançando na leitura, nós descobrimos que a parada final desse trem é nesse Nono Reino. E esse trem faz viagem só de ida. Você tem que descer em uma das paradas que esse trem fizer. E não existem trens de volta, sabe? Você não tem como voltar. Você vai ter que descer em uma das paradas e por lá você vai ficar. Ao que tudo indica, é isso que acontece. A Mari vê, conhece umas pessoas um tanto peculiares aí nessa viagem. Ela fica mais próxima principalmente de uma mulher que, segundo ela, já fez essa viagem algumas vezes. Ela tenta explicar pra Mari qual é o sentido, como é que funciona essa viagem, mas ela é um tanto enigmática nas respostas que ela dá, então a Mari não entende nada, a gente menos ainda. O incrível aqui nessa história é justamente uma vastidão de significados, é uma história que é tão curta. Nada é muito claro, sabe? Fica sempre uma névoa sobre o que está realmente acontecendo. Eu fiquei pensando várias coisas enquanto eu estava lendo, mas o que eu tinha mais nítido na minha mente enquanto eu estava lendo é que essa seria uma viagem para a morte. Foi isso que me pareceu a princípio. Mas por conta de algumas outras pessoas que estão nesse trem e algumas coisas que são ditas, que a gente observa durante a leitura, isso não estava mais fazendo muito sentido. Eu pensei, não faz sentido que isso seja uma viagem para a morte. E eu achei muito genial quando eu percebi, quando eu compreendi que uma das interpretações possíveis para esse conto é que essa aqui é uma história sobre amadurecimento. Então essa viagem é uma viagem em direção à vida adulta, uma viagem que todos nós temos que fazer em algum momento da vida. Se você continuar vivo, né, aí você vai ter que fazer em algum momento essa viagem. E é realmente uma viagem sem volta, né? E é uma viagem
que você não tem uma escolha. Aí eu entendi porque os pais pareciam tanto distantes nessa despedida. A mãe inclusive fala pra ela, eu até salvei aqui, mais cedo ou mais tarde todos têm que ir, é algo que você precisa, que você vai ter que encarar aos trancos e barrancos, cada um com sua dificuldade. A maioria das pessoas encontra certa dificuldade quando a gente chega nesse momento de transição para a vida adulta, né? São várias questões que a gente tem que encarar. É o momento em que a gente toma as rédeas, de certa forma, da nossa vida. Eu gosto muito de histórias nesse estilo, sabe? Histórias sobre amadurecimento. Eu já fiz um vídeo aqui no canal indicando pra vocês alguns livros que tratam desse tema. E essa parece ser uma característica da obra da Sylvia Plath, pelo menos é algo que eu sinto, que percebo nos livros dela que eu já li. Ela também já li O A Redoma de Vidro. Eu já comecei a ler os diários dela, não concluí. E a gente encontra isso na forma como ela aborda as histórias dela, essa dificuldade de dar esse passo em direção à vida adulta. Tem inclusive uma passagem que eu acho sensacional desse livro A Redoma de Vidro, que tem tudo a ver com isso. Eu vou ler, eu anotei aqui, eu vou ler pra vocês. Da pontinha de cada galho, como um figo roxo e suculento, um futuro maravilhoso acenou e piscou. Mas escolher um deles significava perder todos os outros. E enquanto me sentava ali, incapaz de decidir, os figos começaram a enrugar e a apodrecer, e um a um eles se lançaram ao chão, sob os meus pés. Olha que sensacional essa passagem, que forte. Ela viu várias possibilidades incríveis, não sabia qual escolher, e aí de repente tudo ficou feio, né? Tudo ficou podre, apodrecido. Vai falar sobre isso, né? A dificuldade de tomar decisões, a dificuldade de saber o que é que tem que ser deixado pra trás. E é muito isso nessas histórias sobre amadurecimento. É quando você se vê adulto, responsável por você mesmo, você que tem que tomar as decisões da sua vida. Enquanto você é criança, até certa parte da adolescência, são seus pais ou o responsável por você que vão, de certa forma, direcionar os seus caminhos, né? Mas quando você chega na vida adulta, aí é com você. Esse medo de ficar paralisada por não saber o que escolher, não saber qual é a escolha certa. Esse sentimento de inadequação, até mesmo um sentimento de incapacidade, é muito forte, é muito pungente nos escritos da Sylvia Plath. Como eu disse, ela morreu muito jovem, né? Ela cometeu suicídio, ela era diagnosticada com depressão. Esses medos, essas inseguranças que aparecem de forma tão viva, assim, tão límpida nas suas obras, creio que seja um reflexo, né, da sua própria vivência, dos pensamentos dela própria. A obra dela é muito biográfica, ainda que ela escreva, que ela crie nas histórias dela, tem muito da sua própria vida. Pra mim, o que a gente encontra nos escritos da Sylvia é muita intensidade na simplicidade. Porque são textos sempre muito fluidos, você lê muito rápido, você avança facilmente pelos livros, pelos escritos dela. Ela tem uma narrativa muito envolvente, mas quando você realmente entra nas histórias dela, você vê que é algo muito intenso e algo muito melancólico na maioria das vezes. É uma autora que eu recomendo muito, mas eu sempre recomendo com ressalvas. Você precisa escolher um momento adequado para ler a Sylvia Plath por conta disso. Os escritos dela, elas têm essa melancolia. Então, eu acho interessante ler a obra da Sylvia quando você tiver um bom momento, assim, quando você tiver muita energia para depositar nas leituras, porque você vai precisar, sabe? É legal que você esteja em um bom momento para que as obras dela não te impactem tanto, não te suguem tanto. É isso no vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se você já leu alguma coisa da autora, me conta aqui nos comentários o que é que você achou, qual é a sua opinião sobre os escritos dela, se você gosta, não gosta. Se ficou com vontade de ler, me conta nos comentários também, vamos continuar conversando aqui embaixo. Se ainda não se inscreveu no canal, aproveita e se inscreve, ativa o sininho das notificações, assim você fica sabendo sempre que tem vídeo novo. Deixa também o seu joinha, que assim eu fico sabendo que você gostou e você ajuda a espalhar a ideia do canal. Espero que você tenha uma ótima semana, que faça ótimas leituras, que você fique bem. E a gente se vê por aí, ou no próximo vídeo. Muitos beijos. Tchau!